Graça e paz, amados do Senhor. Estamos começando mais um culto ao Deus de Israel, da Igreja Batista de Correias, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Carnavale. Convido você e toda a sua família para juntar-se a nós e juntos adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, porque ele merece que assim o façamos. Vamos fazê-lo? Feche os teus olhos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de podermos bater às portas do lugar aonde o Senhor está. E pela graça e misericórdia, sabermos que o Senhor nos atende, nos responde e nos abençoa. Toma nas tuas mãos a vida de cada família, que agora participa conosco deste culto online. A vida de cada pessoa, onde quer que esteja, que agora receba a alimentação que o Senhor já preparou para nós. Perdoa todos os nossos pecados. E, por favor, opera os teus milagres. Realiza, ó Deus, aquilo que tu queres realizar na vida de todos aqueles que com humildade se aproximam do trono do Senhor. Obrigado por ouvir-nos e por responder-nos. É pela fé que nós oramos, te pedindo e te agradecendo todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti,
Tudo a ti, tudo a ti. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda a injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações, para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência,
enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Correias, do pastor Carlos. É uma grande alegria estar com vocês hoje e estamos nessa campanha maravilhosa de missões nacionais, na qual eu faço parte ali na Amazônia. E eu queria convidar você, mesmo aí na sua casa, para juntos recitarmos o nosso tema dessa campanha. Vamos juntos? Porque Ele me amou. E vamos juntos recitar também a nossa divisa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E estamos em mais um mês de campanha, nessa campanha maravilhosa de missões nacionais, com o tema Porque Ele me amou. E eu me chamo Mateus, tenho 22 anos, sou missionário da Junta de Missões Nacionais no projeto Amazônia. Cheguei ali em 2017 e nós temos um sonho que é ganhar a Amazônia para Cristo. E a Junta de Missões Nacionais, nós formamos a Junta de Missões Nacionais, vocês que nos ajudam a formar a Junta de Missões Nacionais, nós temos um objetivo que é ganhar a nossa pátria para Cristo. E para isso, meus irmãos, a Junta de Missões Nacionais tem treinado mais de 30 mil missionários por ano com um movimento de igreja multiplicadora. Temos vários projetos radicais, 7 projetos radicais por todo o Brasil. Também temos Casa Viver, Cristolândia e temos o projeto Amazônia, no qual eu faço parte. O projeto Amazônia tem o objetivo de alcançar todos os povos ribeirinhos com o evangelho ali no interior da Amazônia. Hoje somos mais de 130 missionários radicais, trabalhando em 119 comunidades ribeirinhas e indígenas, e o projeto Amazônia, ele é um macro, e dentro desse macro existem os projetos que formam ele. E um deles é o projeto Radical Amazônia, no qual eu faço parte. O projeto Radical Amazônia é para jovens vocacionados que querem dedicar 2 anos de sua vida ou a vida toda servindo a Deus em uma comunidade ribeirinha, plantando igrejas relevantes e formando líderes autóctones nessas comunidades ribeirinhas. Cada radical hoje tem a oportunidade de fazer um seminário à distância. Então, 2 vezes por ano, nos reunimos em Manaus para fazer esse seminário EAD. E quando voltamos para a nossa comunidade, colocamos ali tudo que aprendemos em prática. O radical, ele fica 3 meses em treinamento e 1 ano e 9 meses trabalhando em sua comunidade. E nesses 3 meses de treinamento, nós aprendemos como nos relacionar com o povo ribeirinho, aprendemos sobre a cultura do povo ribeirinho e através disso, usamos como ferramenta para alcançar aquelas pessoas para Cristo. Nós também temos que aprender 25 narrativas da Bíblia, para quando formos para as comunidades, a gente contar essas narrativas para aquelas
pessoas, para aqueles comunitários. Por quê, meus irmãos? Quando estamos na comunidade, nós não saímos com Bíblia a todo momento. E o nosso meio de se relacionar com aquelas pessoas é o relacionamento discipulador. Mas o que é isso, missionário? Se aquelas pessoas vão pescar, se aquelas pessoas vão jogar bola, se aquelas pessoas vão para a roça, vão fazer farinha, nós vamos junto com eles. A gente vive ali a rotina deles e vamos pegando um pouco de suas falas e nesses momentos começamos a contar as histórias da Bíblia. Quando estamos pescando, compartilhamos com eles sobre a pesca maravilhosa e vamos contando essas 25 narrativas que aprendemos. Também dentro do Projeto Amazônia, temos o projeto Novo Sorriso da Amazônia, que tem como objetivo erradicar a cárie nas comunidades ribeirinhas. Então, cada radical fica 3 meses em treinamento e dentro desses 3 meses de treinamento, a gente tem um curso de saúde, de agente de saúde bucal, que nos capacita para estar fazendo e desenvolvendo o projeto Novo Sorriso da Amazônia. E junto com o projeto Radical Amazônia, com o projeto Novo Sorriso da Amazônia, temos o projeto Barco O Missionário. É um barco que leva ação de compaixão e graça pelas comunidades ribeirinhas, vai ali com uma equipe odontológica, cuidando dos dentes daquelas pessoas, cuidando da saúde física daquelas pessoas e também cuidando do principal, que é a saúde espiritual daquelas pessoas. Qualquer pessoa pode fazer uma viagem no barco missionário. Então, eu desafio vocês a estarem montando uma caravana aí da sua igreja e estar indo conhecer a Amazônia pelo barco missionário. Não pense você que você precisa ser da área da saúde para estar visitando a Amazônia pelo barco missionário. Você que tem um coração ardendo por missões, que quer conhecer o que Deus tem feito entre as comunidades ribeirinhas, essa é uma oportunidade de você dedicar 7 dias da sua vida visitando as comunidades ribeirinhas através do barco O Missionário. E, meus irmãos, tem uma frase que a nossa coordenadora Germana sempre diz: nós não cuidamos de dente, nós cuidamos de gente. O nosso objetivo com o projeto Novo Sorriso e com o projeto Barco O Missionário não é apenas cuidar dos dentes daquelas pessoas, mas sim cuidar da saúde espiritual daquelas pessoas. Através dessas ações de compaixão e graça, compartilhar com elas o Evangelho e tudo que Deus tem feito ali na Amazônia, você vai poder desfrutar em uma viagem do barco missionário. Como eu falei, nós trabalhamos muito o relacionamento discipulador com aquelas pessoas. E quando eu terminei os 3 meses de treinamento, fui enviado para uma comunidade chamada Macumiri. E juntamente naquela comunidade, juntamente com o missionário Fabiano Luiz, nós começamos a trabalhar naquela igreja que já havia naquela comunidade, um processo de revitalização de igreja. Havia apenas 7 pessoas congregando naquela igreja, e nós começamos a ensinar para eles a importância da oração, a importância do discípulo fazer outro discípulo. Começamos a implantar no coração daquelas pessoas um coração missionário, um coração que ardesse por missões. E nós temos colhido os frutos do que Deus tem feito ali naquela comunidade. Cada radical é enviado para uma comunidade, para plantar igreja ou revitalizar. Mas começamos a ir para outras comunidades ribeirinhas, e quando começamos a alcançar as comunidades vizinhas com o projeto Novo Sorriso da Amazônia, começamos com os pequenos grupos nessas comunidades, e quando nos demos conta, já estávamos trabalhando em 3 comunidades ribeirinhas, plantando igreja nessas comunidades, trabalhando ali pequenos grupos multiplicadores, tanto infantil como adulto, desenvolvendo o projeto Novo Sorriso, o projeto Barco O Missionário, tudo nessas comunidades ribeirinhas. Mas, meus irmãos, a gente queria fazer mais, a gente entendia que poderíamos fazer mais. Então, começamos a orar para Deus nos mostrar outras comunidades ali próximas. E conhecemos uma comunidade indígena chamada Jatuarana. Meus irmãos, o povo ribeirinho é muito diferente do povo indígena, tá?
O povo ribeirinho não gosta de ser chamado de índio e o índio não gosta de ser chamado de ribeirinho. E apesar deles viverem tudo ali nas beiras dos rios, mas a cultura é totalmente diferente, a crença é totalmente diferente, o modo de viver deles é totalmente diferente um dos outros. Então, nós já trabalhávamos com 3 comunidades ribeirinhas e teríamos agora o desafio de começar a trabalhar em uma comunidade indígena. Então, fizemos o contato com aquela comunidade indígena, começamos a orar antes de chegar naquele lugar, e chegamos naquele lugar, procuramos o cacique da comunidade e começamos a nos apresentar para ele, a falar quem nós somos, de onde tínhamos vindo. Começamos a compartilhar sobre o projeto Novo Sorriso, sobre o projeto Barco O Missionário, e aquele cacique olhou assim para a gente e falou com essas palavras mesmo que eu vou dizer agora para vocês. Ele falou assim: olha, nós não queremos saber de padre, não queremos saber de pastor, não queremos saber de vocês, não queremos saber de igreja, não queremos saber de nada que venha atrapalhar a nossa cultura. Nós não queremos que nada venha estragar a nossa cultura. E aquilo foi uma porta tão grande na minha cara e na cara do Fabiano, e a gente não sabia o que responder, mas ele falou assim: mas olha, se vocês fazer isso que estão prometendo, esse projeto que vocês têm, vocês podem falar do Deus de vocês aqui nesse lugar. E nós voltamos para as nossas casas e começamos a orar, pedir para Deus tocar no coração daquele líder, e retornamos na semana seguinte naquela comunidade indígena e começamos a fazer toda aquela ação de compaixão e graça naquele lugar, meus irmãos. Começamos a cuidar dos dentes daquelas crianças, a ensinar a forma correta de escovar o dente, e terminamos aquela ação de compaixão e graça. Começamos a apresentar o plano de salvação através do livro Sem Palavras. E tinha cerca de 40 crianças naquele dia, e o líder daquela comunidade indígena, o cacique, a todo tempo estava no fundo da sala, vendo e ouvindo tudo que estávamos falando naquele lugar. E quando terminamos de pregar ali, contar aquela história do plano do livro Sem Palavras, fizemos um apelo e, para nossa surpresa, nenhuma criança ergueu a mão naquele dia. Mas aquele líder que tinha tratado Deus com tanto desprezo uma semana antes, veio até a frente e falou que queria entregar a vida para Cristo. E naquela noite, e naquela tarde, ele confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Um líder que dizia que lá não teria igreja, que lá não teria um pastor, não teria um missionário, recentemente nos doou um terreno para que nós possamos construir um templo naquela comunidade. E também tem outra história que marca muito o meu ministério nesses 2 anos e 5 meses que eu estive ali naquela comunidade, que é o Antônio. Os irmãos lembram que logo no início da minha fala, eu falei que quando eu cheguei numa comunidade chamada Macumiri, havia ali apenas 7 pessoas? Pois então, meus irmãos, dessas 7 pessoas, haviam ali um jovem e um adolescente, o Davi e o Zeca. E os irmãos lembram que eu comecei a falar da importância da oração, que a gente trabalhava isso com eles, do discípulo fazer discípulo? Toda quarta-feira, meus irmãos, o Davi e o Zeca pediam oração pela vida dos pais. E passou 3 meses que a gente vinha orando, e o pai e a mãe do Davi confessou Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles. E aí se juntou aquele pai e aquela mãe, junto com os 2 filhos, e começou a orar pela conversão dos outros irmãos do Davi. E Deus foi fazendo algo maravilhoso naquela família, que 2 irmãs do Davi entregou a vida para Cristo, depois um irmão do Davi entregou a vida para Cristo, em seguida outra irmã entregou a vida para Cristo, e aquela família foi crescendo ali na igreja, Deus foi alcançando aquelas pessoas, mas tinha ainda um irmão do Davi que precisava conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. E esse irmão não era uma pessoa qualquer.
Esse irmão do Davi se chama Antônio. E o Antônio, ele era o traficante daquelas comunidades ali. Era ele que comandava o tráfico ali na comunidade do Macomiri e nas comunidades ao redor. E, meus irmãos, era uma pessoa que ninguém tinha esperança nenhuma. Era uma pessoa que não gostava dos missionários, que não gostava da igreja, que não gostava de ver a família tendo uma mudança de vida, da postura que eles tinham. E você pode estar se perguntando, poxa, mas lá na Amazônia já tem tráfico, tem drogas. Saibam, meus irmãos, que o evangelho tem demorado para chegar naquelas comunidades ribeirinhas, mas a bebida e as drogas já estão lá há muito tempo. E o Antônio era, então, o traficante daquela região, e aquela família começou a clamar pela vida do Antônio, a pedir que Deus salvasse o Antônio, e de tanto o pai dele falar de Jesus para ele, ele falou assim, olha pai, o senhor já está me perturbando com essa história, eu vou fazer o seguinte, se ser honesto compensar, eu nunca mais volto a traficar. Eu vou ficar um mês aqui sem traficar nessas comunidades, e se isso compensar, eu vou parar de mexer com isso. E o Antônio não aguentou nem 15 dias, meus irmãos. E nós tínhamos uma visita marcada ali durante a semana, em uma casa próxima do Antônio, e chegamos naquela casa, as pessoas não estavam, e eu e o Fabiano nos sentimos tocados aí na casa do Antônio. Nós sabíamos que ele não gostava da gente, nós sabíamos que ele não gostava da igreja, não gostava dos cristãos, mas nós sentíamos que era Deus que estava nos mandando para aquela casa naquela noite. E quando chegamos na casa do Antônio, batemos na porta, o Antônio abriu a janela e ficou olhando para nós. E nós falamos, Antônio, nós queremos conversar um pouco com o senhor. E o Antônio estava com um semblante tão triste, mas tão baixo. Eu e o Fabiano não sabíamos, mas naquela mesma semana que nós havíamos ido na casa do Antônio, foi quando ele falou para o pai dele que ele não aguentava viver uma vida sem ostentação, que ele iria voltar para o tráfico e que ele seria o maior traficante que aquela comunidade já teve. Mas ele tinha dito algo para o pai dele. Ele falou, pai, se o milagre não acontecer na minha vida durante essa semana, eu vou voltar para o tráfico. E nós não sabíamos disso, meus irmãos, mas o pai dele sabia, a mãe dele sabia, aquela família sabia e começou a orar pela vida dele. Então, quando chegamos na casa do Antônio, ele estava com um semblante tão triste, com um vazio tão grande no seu coração, um vazio que ele tentava preencher com tantas coisas, com drogas, com bebidas, mas que só Jesus poderia preencher. E ele permitiu que nós entrássemos na casa dele e começamos naquela noite a compartilhar de Jesus com ele e falamos assim, Antônio, podemos cantar uma música para você? E o Antônio falou, pode. E nós começamos a cantar o hino 377, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. E enquanto cantávamos aquele hino, o Antônio estava nos olhando, bem atento, e começamos a compartilhar de Jesus, meus irmãos. E naquela noite, aquele traficante entregou a vida para Cristo. Uma pessoa que ninguém dava esperança. Uma pessoa que todo mundo só via dois destinos para ele, que era ou a morte ou a cadeia. Hoje há uma pessoa que tem levado a esperança nas comunidades ribeirinhas. O Antônio, depois de 3 meses de convertido, o Fabiano havia pregado e o Antônio nos chamou depois do culto e falou assim, missionários, eu preciso aprender a falar de Jesus, eu preciso aprender a pregar, eu preciso aprender a compartilhar dessa graça de Deus, porque tem pessoas que estão na mesma situação que eu estava, que precisam ouvir falar de Jesus, porque se Deus me amou, Ele também ama essas pessoas, missionário. Eu preciso aprender. O Antônio, ele tem um sonho, meus irmãos, que é um dia ser um pastor, ser um missionário. E nós temos orado pela vida do Antônio, temos discipulado aquele rapaz, e ele já tem sido um cristão relevante naquela comunidade. Ele é o nosso promotor de missões, e quando chega a campanha de missões, ele começa a mobilizar aquela comunidade. Aquela igreja ali ama missões.
Quando chegamos tinha 7 membros e hoje já tem 30 pessoas congregando ali. E aquelas pessoas começam a vender farinha, começam a vender um porco, um pato, começam a se mobilizar para dar uma boa oferta na campanha, porque eles falam assim: olha, se um missionário chegou até a minha comunidade através de ofertas, eu sei que com a minha oferta, outros missionários vão chegar em outras comunidades ribeirinhas. E meus irmãos, eu não nasci em um lar cristão, eu não nasci em uma família cristã, eu não nasci dentro de uma igreja, eu me converti aos meus 9 anos e dos 10 anos aos 14, eu já me senti chamado para ir para a Amazônia, só que o tempo foi passando e eu fui esquecendo desse chamado. E aos meus 19 anos eu me via no melhor momento assim da minha vida, pois eu tinha o sonho de ter um carro, de ter um emprego, de ter uma faculdade, e eu tinha tudo isso aos 19 anos, e eu fui em um congresso para jovens vocacionados, e ali eu vi um jovem chamado David, compartilhando de tudo que Deus estava fazendo na Amazônia. E naquela noite eu lembrei do meu chamado, meus irmãos. Eu vi que eu estava preso aos embaraços dessa vida, que eu estava preso ao que esse mundo tinha a oferecer e que eu não estava cumprindo o chamado de Deus para a minha vida. 2 Timóteo 2,4 diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Meus irmãos, nós não precisamos estar fora da igreja para estar preso a esses embaraços, não. Não é errado você ter um carro, você cursar uma faculdade, você ter um emprego. Mas errado é você ter tudo isso e se esquecer do chamado de Deus para a sua vida, de não viver aquilo que Deus tem para a sua vida, de não compartilhar do Evangelho com outras pessoas, e nós nos prendemos a essas coisas materiais e esquecemos que tem pessoas morrendo sem ouvir falar de Jesus. E eu entendi que a minha vida só vai ter valor se for para mim usar ela para testemunhar de Jesus entre os povos ribeirinhos. Atos 20, 24 vai dizer assim: mas em nada tem a minha vida como preciosa para mim, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, a minha vida não tem valor nenhum para mim, se não for para testemunhar para os povos ribeirinhos do Evangelho da graça de Deus. Vocês não sabem algo que dói muito aos nossos corações: ouvir de um ribeirinho nos cobrando o porquê demoramos tanto para chegar naquela comunidade ribeirinha. Esses irmãos, quando eles entendem para onde que eles estavam indo, qual seria a eternidade deles, eles nos chamam e dizem assim: missionário, por que você demorou tanto para chegar aqui nessa comunidade? Porque você não chegou antes aqui nesse local? Porque nesse tempo morreu um familiar meu sem conhecer a Cristo? Morreu um tio, morreu um filho, morreu um pai, e essa pessoa não ouviu falar de Jesus? Por que você demorou tanto? Meus irmãos, nós batistas brasileiros não podemos mais ouvir isso desses povos ribeirinhos. Nós precisamos fazer mais. Existem 37 mil comunidades ribeirinhas ali na Amazônia, e nós devemos fazer mais. A nossa vida só terá valor se for para nós testemunharmos de Deus entre os povos ribeirinhos. E não pense você que você precisa sair da sua casa para ser um missionário. Você é um missionário onde você está, desde que você testemunhe do Evangelho da graça de Deus. Mas hoje, nesse dia, eu faço um apelo para você. Faça mais. Ore mais por missões. Se você já ora 10 minutos por missões, se comprometa hoje diante de Deus a fazer o dobro, a orar 20. Se você já tem falado de Jesus para uma pessoa, se comprometa hoje a falar para 2. Se você não contribui com um missionário, não contribui com um projeto, se comprometa hoje a contribuir com um projeto. Se você já contribui com um, se comprometa a contribuir com 2. Meus irmãos, nós não podemos parar. Temos que fazer mais. Há muitas comunidades a serem alcançadas. Nós só vamos alcançar a nossa pátria se todos nós nos ajudarmos. Vocês aqui
segurando as cordas em oração, em contribuição, e nós lá na linha de frente. E nós da Amazônia, segurando as cordas em oração, em contribuição, por vocês que estão aqui nessa linha de frente do Rio de Janeiro. Meus irmãos, se comprometa a fazer mais. Que essa campanha seja uma campanha, um divisor de águas na sua vida. Nós precisamos ter um despertamento da nossa geração. Nós não podemos nos contentar com o que tem sido feito. Nós precisamos fazer mais. E eu desafio você a adotar um missionário através do PAN, que é o Programa de Adoção ao Missionário. Meu contato vai estar aqui na tela. E se você sentir o desejo de me adotar como seu missionário, você pode estar me mandando uma mensagem, que eu vou estar explicando para você melhor sobre o PAN. Mas, meus irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Dinheiro compra coisas. Dinheiro compra um carro, um celular, uma casa. Dinheiro compra coisas. Mas ofertas salvam vidas. Assim como salvou a vida daquele líder indígena e assim como salvou a vida do Antônio. Existem muitos Antônios precisando das suas orações e das suas contribuições. E uma coisa eu peço para os irmãos. Depois de hoje, nunca mais deixe de orar, pedindo para que Deus fortaleça todos os radicais. Para que Deus fortaleça a minha vida. Coloque sempre no seu caderno de oração aí, o missionário Mateus, ali na Amazônia. E também a Junta de Missões Nacionais. Meus irmãos, nós temos um sonho ali na Amazônia, que é ganhar a Amazônia para Cristo. E nós temos um sonho com missões nacionais, que é ganhar a nossa pátria para Cristo. E nós só vamos fazer isso junto com vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão. E que a partir de hoje, você faça a diferença no lugar onde você estiver. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo o que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo o que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, 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 sou filho.
pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo o que sinto, mesmo sem eu merecer, sou filho. Chegamos ao final do culto da Igreja Batista de Correias, que fica em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer por você ter ficado conosco até agora. Que Deus continue te abençoando, capacitando, que Ele continue te ajudando a crescer espiritualmente, para que a sua família também cresça, para que os seus amigos saibam quem é você e a quem você serve. Eu quero pedir mais uma vez que, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar ao culto. Porque se você faltar, você estará tirando a oportunidade de outros que não puderam se inscrever porque o número de inscritos já havia sido fechado. Então, se você se inscreveu, faça de tudo para não faltar. Aproveite esta grande oportunidade em que poucos poderão participar dos cultos presenciais a cada semana. Participe conosco. Leve a sério o reino de Deus. Leve a sério as coisas de Deus. Porque Deus não se deixa levar por cristãos que brincam com as coisas do reino dele. Tá bom? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Beijo virtual. Abraço. E até o próximo programa, até o próximo culto, se Deus quiser.